mover de Deus já está entrando nos lares hoje. O mover de Deus já está entrando dentro das casas, dentro das famílias, neste local de trabalho. Eu não sei aonde esta pessoa está, quem sabe é um guarda que está numa guarita escutando esta programação, mas o mover de Deus já chegou aí no seu trabalho, viu? Quem sabe você está trabalhando na sua empresa em produção e está com o radinho ligado ali ouvindo a mensagem, o mover de Deus já chegou aí também. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, quem achou, diga amém. Então vieram duas mulheres, meretrizes, prostitutas, ao rei, e se puseram perante a ele, disse-lhe uma das mulheres: ai, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando nesta casa com ela. Sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. E levantando-se meia-noite, e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva, e deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, e o teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é seu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz, este vive é o meu filho, e o morto é o filho da outra. Não, por certo o morto é o teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me, uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cuja o filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. E disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja dividido antes. Então respondeu o rei e disse: dai este menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Levante a Bíblia e diga: meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Senta aplaudindo a Jesus e dando glória a Deus. Aplaude a Ele nesta quarta-feira. Dê glória, dê glória. Oh, aleluia. Antes de entrarmos nesta mensagem, eu quero agradecer aos irmãos ouvintes, aos irmãos aqui da igreja que oraram pela minha esposa. Na terça-feira retrasada, minha filha nasceu. Está lá minha mocinha, cheia de saúde, abençoada, né? E linda que nem o pai. Ela é bonita que nem eu, gente. Eu disse para a Sara, tanto tempo eu profetizando, dizendo, vai ser a minha cara. A menina veio igual eu. Ainda bem, né? Porque o Rafael é igual a minha esposa, né? É bem parecido com ela. Mas, queridos, quando eu estava vindo para cá, eu disse: Senhor, que mensagem eu trago nessa noite? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu ministre ao coração da sua igreja? E o Senhor me trouxe esta palavra tão maravilhosa. Uma palavra que nos traz uma mensagem de reflexão. Por máximo que ela é uma mensagem antiga. Em um tempo antigo. Em uma cultura antiga. Mas a mensagem espiritual que impregna, que está dentro deste texto bíblico, desta mensagem sagrada, se aplica às nossas vidas. Se aplica de tamanha maneira
que hoje nós meditando nela, ela nos reforça a nossa rotina e pode movimentar o nosso ser. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia fala que duas mulheres, ambas mulheres, elas eram de vida libertina, irmão Christian, e queridos irmãos internautas do YouTube, do Facebook e das redes sociais da nossa igreja e da rádio. Estas mulheres haviam uma vida libertina, uma vida promíscua, que a Bíblia vai iniciar no versículo 16, dizendo que ambas as duas eram prostitutas. Ambas as duas tinham uma vida 100% errôneas. Sabe o que Deus está dizendo para nós neste texto bíblico? Que o nosso passado, por mais nebuloso que seja, que a nossa vida anterior, que o nosso passado, que a nossa história, por mais difícil que ela seja, por máximo que a nossa história seja uma história conturbada, mesmo assim o olhar de Deus está atento ao nosso favor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus está dizendo para nós: eu não me importo por quais caminhos você passou, eu não me importo por quais lugares que você esteve, eu não me importo o que aconteceu até hoje com você. O que eu quero é que você entenda que a partir de hoje eu posso mudar a sua vida. Deus tem o poder de mudar a nossa vida. Deus tem o poder de mudar a nossa história. Deus tem o poder de transformar o nosso cativeiro. E é isso que nessa noite Ele está dizendo, que não somente Ele tem poder, como Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua casa, Ele vai fazer no seu casamento, Ele vai fazer na sua história. Estas mulheres, meus irmãos, ambas tinham um passado muito conturbado. Um passado desaprovado, um passado libertino, uma vida solta. Mas a Bíblia vai nos dizer neste texto bíblico que ambas as duas, elas viram mães, genitoras, por assim dizer. E sabe o que eu vejo num texto bíblico, quando a gente vê alguém gerando um filho? Eu hoje, tendo a possibilidade de ter 2 filhos, eu vejo e olho para eles e enxergo o meu futuro. Quem está entendendo, diga amém. Cada vez que eu olho para o rostinho do Rafael, para o rostinho da Isabelle, eu me imagino daqui 20 anos, se Jesus não vir, sentado na mesa da minha casa, com os meus filhos na minha volta, com os meus netos na minha volta, com o meu genro, meu Deus do céu, lá em Livramento, Pai, e a minha nora na minha volta. Quem está entendendo, diga amém. Criança, meus irmãos, o nascimento de uma criança é a simplificação da possibilidade de um futuro. Aquelas mulheres, entre parênteses, Deus estava dizendo para elas: eu não me importo com a sua história até hoje. Se a sua vida foi de altos e baixos, se as suas escolhas não foram das melhores, pois hoje vocês recebem a oportunidade de ter um futuro, de ter uma nova vida, de ter uma nova história, de recomeçar. Deus está dizendo para nós, Deus nos possibilita oportunidades de recomeçar. Quem crê no recomeço de Deus, diga glória a Deus. Eu não sei se até hoje a cocaína tem sido um instrumento do diabo para tentar te aprisionar. Se a mentira tem sido um instrumento do diabo para tentar te aprisionar. Se a bebida, se o alcoolismo, se o crime organizado tem sido uma artimanha de Satanás para te aprisionar. Mas nesta quarta-feira do mover de Deus, Deus está te dando uma mensagem clara e objetiva. As águas começaram a se movimentar. A mão de Deus começou a se movimentar. E quando Deus começa a movimentar algo, Deus traz mudanças, Deus traz um recomeço, Deus traz uma nova história. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você está sentindo? Você está sentindo que Deus está falando conosco? Ambas as duas mulheres, elas recebem a possibilidade, a oportunidade de ter um recomeço.
Uma delas dorme demais, por assim dizer. A Bíblia diz que uma das mulheres dormiu tanto que ela dormiu sobre o seu filho e o matou. Enquanto ela dormia, ela deitou sobre o seu filho e o sufocou, por assim dizer. Sabe o que eu vejo neste texto bíblico? Eu vejo alguém não aproveitando oportunidade. A outra mãe, pelo contrário, dormiu tanto que o seu filho, ele é roubado de seu seio durante a noite. Ambas as duas mulheres recebem a oportunidade, presbítero Marcos, e a possibilidade de ter uma vida nova, de ter um caminho novo, uma porta nova, um recomeço para a sua vida, através do instrumento dos seus filhos. E às vezes nós, meus irmãos, devido a tanta rotina, tantas situações que acontecem, devido ao cansaço exaustivo do nosso presente, nós acabamos sufocando e matando o nosso futuro, ou acabamos dormindo de tamanha forma que nós negligenciamos e esquecemos do nosso futuro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ambas as circunstâncias, ou mata ou perde, ou sufoca, ou é roubado o teu futuro. Quem está entendendo, diga amém. Ambas as circunstâncias nos mostram que o exceder, o dormir demais, acaba fazendo a gente perder ou matar o nosso futuro. Deus está dizendo para pessoas que estão ouvindo em casa, ou quem sabe estão vendo pela transmissão do YouTube ao vivo, Deus está dizendo para você: não sufoque o projeto de Deus na sua vida. Não negligencie e não deixe roubar, não deixe o diabo roubar o projeto de Deus, o milagre de Deus para a sua vida, a nova história que Deus tem entregado para você. Quem sabe o teu dormir é uma expressão, uma palavra de dizer: não, pastor, eu não tenho mais jeito, na minha vida não acontece mais nada, eu não tenho como ter uma nova história, eu não tenho como mudar a minha vida se encerra aqui. Eu aceito o meu momento, eu aceito o meu presente, eu reconheço que eu não tenho mudança. Deus está dizendo: não diga isso, para você ainda há possibilidade, ainda tem oportunidade dada por Deus. Deus está dizendo: eu quero mudar a sua vida, mas não durma, não negligencie, não tosqueneje, para você não perder o melhor de Deus que está por vir. Às vezes o melhor de Deus está quase chegando, e nós começamos a coxambrar, nós começamos a reclamar constantemente do nosso presente, olhar para a nossa circunstância, olhar para o nosso derredor, e começamos a nos travar, a dizer: é impossível algo acontecer aqui dentro. A Bíblia não diz, mas quem sabe aquelas mulheres olhando dizendo: é impossível uma prostituta ser mãe. É impossível uma mulher da vida poder juntar e ter uma família. É impossível um dia eu estar sentada na mesa e os meus netos e os meus filhos estarem na minha volta. Eles vão olhar para mim e dizer: ela não pode ser a nossa mãe, porque ela era uma meretriz. Quem sabe você olha e diz: é impossível a minha família ser restaurada, pastor. É impossível eu receber uma boa notícia depois deste diagnóstico de câncer terminal. É impossível, pastor, o meu casamento, a minha história ser restaurada. Eu estou no fundo do poço, eu estou no limite, eu estou preso. Quem sabe alguém que está lá dentro do sistema penitenciário está dizendo: pastor, para mim não tem mais jeito. Quem sabe já até cogitou na possibilidade de se enforcar, se automutilar, ou tirar a própria vida lá dentro do cárcere. Escute esta mensagem que a palavra de Deus está levando até você. Deus está dizendo: ainda tem possibilidade. Ele apaga o teu passado, Ele
paga, aleluia. E quem se torna o teu alicerce não é somente a tua história que passou, é a presença dele na sua vida. Ele está dizendo, sim, eu tenho o poder de fazer uma nova história, e hoje eu quero mudar o quadro dela. Uma daquelas mães, a Bíblia diz que dormiu sobre o seu filho. Isso significa o quê? Negligência espiritual, falta de vigilância, relaxamento com aquilo que Deus confiou. Quantas pessoas estão dormindo na fé, dormindo na oração, dormindo no compromisso com Deus, sem perceber, estão sufocando aquilo que Deus gerou. Deus te deu promessas, projetos, dons, uma nova vida. Mas se você não cuidar e não confiar nele, você pode destruir o que nasceu. A outra mulher também dormiu e quando acordou o filho tinha sido trocado. Não basta só não matar, tem que vigiar para não perder. Existem coisas que o inimigo não consegue destruir, então ele tenta roubar. Ele tenta fazer você perder. O que ele não consegue fazer matar, ele tenta fazer você perder. Sua paz, sua alegria, seu propósito, sua identidade. O pior, tem gente que só percebe depois que acorda. Tem gente vivendo uma vida que não é dela, porque alguém roubou o que Deus o entregou. Quem está entendendo, diga amém. E é verdade, irmão, às vezes só percebe depois de tempos. Aquela mulher, a segunda mulher, quando ela acorda, ela percebe que o seu filho foi roubado. Ela disse, não, mas esse que está morto não é meu. Essa história não é minha. Isso aqui não é o meu futuro. Quem está entendendo, diga amém. Mas que sono era esse, que alguém entrou de madrugada, pé por pé, e pegou a criança se a mãe não percebeu? Que sono tão grande, que alguém entra dentro da casa, mexe na criança, arranca do seio dela, coloca outra criança, e ela não percebe. Este sono muitas vezes nós estamos tendo ele. Eu vejo pelos dias atuais, quando a minha filha, ela dá um gemidinho diferente, eu e a minha esposa já pulamos, já acordamos, a gente dorme aquele sono meio nebuloso, sabe aquele sono que você dorme e não dorme? Quem está entendendo, diga amém. Porque a gente tem tamanho amor pela criança, que a gente toma cuidado de tudo. De tudo. E aquela segunda mãe, ela não matou o seu filho, mas ela dormiu tanto, que não percebeu quando ele foi roubado. O diabo está tentando roubar a tua bênção. O inimigo está tentando roubar a tua história. O inimigo está tentando roubar a tua trajetória. O inimigo está tentando roubar os teus filhos. O inimigo está tentando roubar o teu casamento. O inimigo está tentando roubar a tua saúde mental, espiritual, familiar. O inimigo está tentando roubar aquilo que é seu. Mas o Senhor está dizendo, seja prudente, seja vigilante, fique acordado e não deixe o diabo roubar o que é seu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem tem promessa não aceita perder. Quando a verdadeira mãe percebe a situação, ela começa numa discussão. Só que aí está um ponto de observação. Às vezes nós entramos em discussões desnecessárias. Às vezes nós entramos em guerras intermináveis, por conta própria. Aquela mulher, presbítero Marcos, irmão Christian, irmãos que estão acompanhando, o irmão Regis, aquelas mulheres começam numa bateção de boca. Começam discutindo, olha, o filho vivo é meu e o morto é teu. Não, o vivo é meu e o morto é teu. Não, eu já te falei que o vivo é meu e o morto é teu. E ali começou aquela discussão e nenhuma cedia. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes nós queremos mostrar razões em situações que não são para nós as guerras. Quem está entendendo, diga amém.
Às vezes nós queremos entrar em discussões perpétuas, a qual nós não vamos conseguir ganhar a batalha sozinho não, viu? Às vezes nós queremos entrar em conflitos interpessoais, às vezes nós queremos mostrar que a gente está certo e o outro está errado, e às vezes a única coisa certa a ser feita é falar com o rei, é ir diante do rei, é entregar a angústia ao rei, não ao rei Salomão, que nesta mensagem ele é trazido, não, o rei que eu estou falando, que é o nosso rei hoje, não é o rei do Brasil, não é o rei da Inglaterra, não é o rei dos Estados Unidos, é o rei dos reis e senhor dos senhores. A melhor escolha não é entrar em discussões desnecessárias, mas ir diante do rei e apresentar a nossa angústia. Às vezes nós dormimos, às vezes não vigiamos, às vezes não temos o devido cuidado. Quando a coisa desanda, meu irmão, que quem sabe na sua vida já desandou, não entra em discussão. Não chuta o balde, que nem diz a expressão popular. Não chute como é que dizia o estandarte, a ripa da barraca, né? Para derrubar tudo para baixo. Não faça isso. Vá diante do rei. Ele conhece todas as coisas. Só que não basta somente ir diante do rei. Quando aquelas mulheres elas chegam, Cristian, diante do rei Salomão, elas começam a dar bateção de boca lá na frente dele e começam a dizer: não, o morto é teu, o vivo é meu, o morto é teu, o vivo é meu, o morto é teu, o vivo é meu. E elas querendo dizer que ela estava certa e a outra estava errada, que ela era verdadeira e a outra era falsificada. E ali, naquela discussão, nós vemos que não teria fim. De repente o rei diz assim: ó, traz uma espada aqui. Vamos cortar a criança no meio, dá um pedaço para cada uma, e elas que se fiquem felizes com isso. O rei manda trazer a espada, e quando ele dá esta ordem, a verdadeira mãe olha para a circunstância do momento. Olha onde que ela está, diante de quem ela está. Ela olha tudo o que aconteceu, ela entende que foi o descuido dela. Ela entende que se ela tivesse tido cuidado, ela não teria perdido o seu filho. E ela olha, e ela vê que naquele momento o filho dela seria cortado no meio e perderia a vida. Quem está entendendo, diga amém. E ela receberia a metade, literalmente, do seu filho. Sabe o que ela diz? Ela diz ao rei: não, então entrega ele inteiro para outra mãe. E não mata ele. Entrega ele inteiro. Com o corpinho dele completo, com os 2 bracinhos, com as 2 perninhas, com a cabecinha dele redondinha, ou aquela cabecinha meio poronguda, sabe? Aquela cabecinha de nenê grandona. Entrega ele inteiro, com os olhinhos esbugalhados, com as bochechinhas, com aquelas perninhas touradinhas. Entrega ele inteiro. Eu nunca mais vou ver ele, eu nunca mais vou segurar ele no meu colo, eu nunca mais vou poder beijá-lo, sentir o cheiro, mas não mate, não corte. Eu não quero o meu filho pela metade, porque a metade não é o meu filho, a metade é um cadáver, a metade é algo que vai apodrecer, é algo que vai morrer, é algo que vai se deteriorar com o tempo, mas entrega ele inteiro para outra. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que às vezes, para nós receber o tudo de Deus, nós temos que entregar o tudo. Tem gente que aceita ficar só com a metade, Cristian, mas a metade vai estar morta. A metade é prêmio de consolação. Deus não tem prêmio de consolação para quem é dele não, viu, meu irmão? Deus não tem esse conserto meia boca, essa coisa falsificada, esse adesivo no buraco. Não. Quando Deus entra em ação, quando o Rei dos Reis entra em ação, Ele não te dá nada pela metade, Ele não te dá nada parcelado, Ele não te dá em várias vezes, Ele não te dá algo que não será completo, Ele não te dará metade de um cadáver para apodrecer no teu colo. Deus está dizendo: entrega o teu tudo, que eu te entrego o meu tudo. Aleluia. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo? Entrega o teu tudo para Deus, que você vai receber o tudo de Deus. Entenda,
Não vale a pena entrar em discussões desnecessárias, em falação. Temos que ir diante do rei. E quando chegar diante do rei, nós temos que entender os nossos erros. Lembrar de nossas falhas, de nossas negligências. E entender que Deus tem o poder, além dos nossos olhos, de fazer algo incrível. Dizer, olha, até aqui eu fui uma meretriz. Até aqui eu tive um passado nebuloso. Outrora eu saía de uma mesa, entrava na outra, bebia o dia inteiro, saía torto e ficava mais torto ainda. Meu Deus do céu. Dormi, tosquenejei, recebi a possibilidade e perdi ela. Mas hoje eu venho aqui diante do rei para entregar o meu tudo. Tem gente que está começando a entender. Eu venho diante da presença daquele que é o justo juiz, aquele que conhece a minha história, aquele que me conhece de dentro para fora. Eu venho aqui para declarar que eu não quero nenhum cadáver, eu não quero nada potrificado, eu não quero nada pela metade, eu não quero prêmio de consolação, eu não quero viver de ilusões, eu não quero viver de momentos, eu não quero viver que uma bebida me traga alegria só num dia e no outro problema volta. Eu não quero viver uma vida de noitadas. Eu quero ter uma vida de verdade. Eu quero ter uma história de verdade. Eu quero ter um futuro de verdade. Pois hoje eu entrego todo o meu caminho. Eu entrego toda a minha história. Eu entrego todas as minhas dores. Eu entrego todas as minhas aflições. Eu entrego o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Eu entrego por completo tudo a Ele. Oh, aleluias. E que seja feita a vontade dEle, aqui nesta noite, nesta terra, na minha casa, na minha vida, na minha história, no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério. Que seja feita a vontade dEle em mim, assim na terra como no céu. Que a vontade dEle prevaleça, porque Ele é fiel. Qual pai, o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Nenhum pai faz isso. Que dirá o vosso Pai que está no céu? Jesus disse isso, e eu torno a falar para você: quando você entrega o tudo a Ele, Ele entrega o tudo a você. Pastor, mas o tudo de Deus está difícil de chegar, irmão. Ele é o Deus das causas difíceis. Tem gente que está começando a entender, já está começando até a acordar, já cutucou até o vizinho do lado. Deus está dizendo, Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é aquele que ressuscitou Lázaro. Ele é aquele que faz o cego enxergar, o mudo falar. Oh meu Deus do céu, o surdo ouvir, o paralítico caminhar. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus que move montanhas, move terra, move céu, move o que tiver que movimentar. Abre o mar para o povo passar. Ele é o Deus que tem poder de entregar o tudo. Deus está dizendo, não vai ficar nada pela metade. Não vai ficar nada a prestação. Não vai ficar nada pelo prêmio de consolação. Não. Não vai. Deus não tem prêmio de consolação para você. Deus tem resposta. Entendeu aqui, Deus não tem migalhas para você, Deus tem resposta. Você crê na resposta de Deus? Você nessa noite está entregando tudo para Deus? Entregue. Alabash, eremenecandaraia. O remefácia, nanarabassurica, lamandereia. Deus está dizendo, entrega. Hoje eu estou diante de você e você está diante do rei. Entrega. Diga, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, até aqui não foi fácil. Diga para Ele, fala para Ele. Entrega para Ele, porque nessa noite eu estou sentindo algo extraordinário de Deus aqui, querido ouvinte. Eu estou sentindo algo extraordinário de Deus, querido irmão internauta, que está acompanhando esta transmissão ao vivo pelo YouTube. Eu estou sentindo algo, uma atmosfera diferente. O céu já está
está aberto sobre Porto Alegre, o céu já está aberto sobre a capital gaúcha, o céu já está aberto aí dentro da tua casa, querido irmão internauta. Oh meu Deus do céu, o céu já está aberto na tua casa, querido ouvinte, e o tudo de Deus está sendo entregue nessa noite. Vai recebendo tudo de Deus aí, vai recebendo o completo de Deus aí. Deus está te dando resposta completa nesta noite. Não vai ter milagre pela metade. Não vai ter milagre pela metade. O Senhor está dizendo, Ele vai te curar por completo hoje. Ele vai restaurar a tua saúde por completo hoje. Ele vai restaurar a tua esperança por completo hoje. Quem sabe você veio nessa transmissão, quem sabe você veio nesse culto dizendo, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu já argumentei, eu já falei, eu já discuti e não aconteceu nada, mas eu venho diante do Rei. Você veio no lugar certo. Rei Salomão, quando vê aquela mulher entregando tudo, quando aquela mulher diz, olha, eu sei que daqui para frente eu não estou enxergando nada. Nem sei o que vai acontecer. Acho que nunca mais vou ver meu filho. Mas eu entrego. O rei olha para aquela situação e diz, entrega para ela, criança. Entrega para ela a criança inteira. Enquanto a outra dizia, isso mesmo, corta no meio. Nem ela vai ter, nem eu vou ter. Quem sabe o diabo está nessa. Não, ela não vai ter, ela não vai ter. Deus está dizendo para você, pode receber. Entrega para ela, entrega para ela, entrega para ela. Entrega para ele, entrega. Entrega para ela, entrega para ela. Quem está recebendo de Deus aí? Deus está dizendo, entrega para ela, entrega para ela. E o diabo disse, não, ela nunca mais vai ver o marido dela, ela nunca mais vai ver o filho dela. Ele está lá dentro da cadeia e de lá ele não sai. Entrega para ela o filho dela, entrega para ela, entrega para ela. Ela não vai conseguir gerar filho nenhum. Ela está oca por dentro, ela é estéril, ela não pode gerar. Entrega para ela o filho, entrega para ela o filho. Meu Deus, ele não vai conseguir emprego em lugar nenhum. A vida dele é uma derrota. Ele não tem história, ele não tem profissão, ele não vai conseguir sair desta lama. O Senhor está dizendo, entrega para ele o emprego. Entrega. Vai recebendo aí a entrega de Deus. Deus está mandando te entregar nessa noite. Levante a mão para cima como um ato profético. Deus está dizendo para mim, recebe aí, o entregar de Deus está chegando. Deus está entregando na tua mão agora. Deus está entregando na tua mão agora, mas não está entregando a metade, Ele está entregando tudo. Assim como Salomão disse, entrega a criança inteira para ela. Deus está dizendo, recebe a resposta completa hoje. Quem recebe, aplaude e dê glória. Que Deus abençoe os nossos irmãos ouvintes. Que Deus abençoe os nossos irmãos da programação no YouTube. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem nós estaremos novamente aqui na quarta do grande mover de Deus. Você que acompanha pelo YouTube, os irmãos ouvintes de casa, não perca esta quarta-feira nos 3 horários. Às 9 horas da manhã, às 14 horas e às 19 horas. Pela manhã está aqui o pastor Jorge Cardoso. Pela tarde está o presbítero Joel Pires. E à noite estarei com vocês. Não perca essa quarta-feira, que é uma quarta-feira do mover de Deus, do agir de Deus. O agir de Deus aonde, pastor? Nesta igreja, na sua casa, na sua família. Que Deus abençoe os nossos irmãos internautas do YouTube, os nossos irmãos ouvintes de casa. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Aplaude e dê glória a Deus. Aplaude e dê glória. Uma coisa estou sentindo aqui agora.